foi? Recapitulando o que a gente aprendeu sobre o Antigo Testamento, que foi ali o livro de Gênesis. Nós aprendemos sobre Adão e Eva, Caim e Abel, dilúvio e a Torre de Babel. Depois nós seguimos para os patriarcas. Ali vem Abraão, Isaac, Jacó e José no Egito. E aí no Egito nós temos que os hebreus lá crescem, se multiplicam, viram escravos. E aí chega Moisés, que vem resgatar o povo. E aí eles saem do Egito, depois de 4 anos escravos. Moisés lidera eles para sair do Egito e eles vão para o deserto em direção à terra prometida. E aí, ali em Êxodo, é onde eles param, no Monte Sinai, e é onde Deus dá as leis para eles e os 10 mandamentos. E eles continuam ali por um tempo. E aí, nós estamos agora no livro de Levítico, eles ainda estão lá no deserto, circulando até a terra prometida, e aqui é o momento em que Deus dá instruções para os levitas, os sacerdotes, por isso que é Levítico. Amém? Aí o pastor falou de 1 até o 15. E eu vou tentar terminar hoje. Em nome de Jesus. Amém. Se vocês quiserem acompanhar aí na Bíblia. Levítico 16. 16. Quem pode ler esse versículo está destacado, fazendo um favor? Não, olha. Esse aqui, ó. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos. Serei purificado de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então, esse capítulo vai falar sobre o dia da expiação. Era um dia muito importante para eles e acontecia, né, uma vez por ano. E expiação significa apagar a culpa de alguém através de uma substituição, que era o que acontecia aqui. Também no hebraico é Yom Kippur. E os judeus celebram isso até hoje. Aqui na passagem fala que isso é um tipo de mandamento irrevogável, né? Que é para continuar. E eles continuam, só sem sacrifícios, porque eles não têm templo. Então, o que é o dia da expiação? Nesse dia, o sacerdote pegava 2 bodes e tirava a sorte entre os bodes, né? E um serviria para sacrifício dos pecados do povo. E sobre o outro bode, o sumo sacerdote colocava a mão na cabeça dele e falava para aquele bode, né? Declarava todos os pecados do povo de Israel, os israelitas. É como se assim, ele transferisse ali os pecados para aquele bode. E aí o livro fala que eles enviam esse bode a Azazel, para o deserto, né? Tem várias teorias de quem que é esse Azazel. Tem uns que falam que é um anjo da morte, tem uns que falam que é um demônio, mas a teoria mais aceita é de que é algum local no deserto que esse bode vai ficar ali perdido, longe deles. E esse feriado, nessa festa, um tipo de festa, é um dia de purificação e reconciliação. Ela acontecia no 7º mês do ano, no 22º dia, né, que eles comemoram em setembro. Na verdade, esse feriado ele dura assim, em torno de uns 10 dias, de acordo com o começo do ano judaico, que é o Rosh Hashanah. Começa ali no começo de setembro, para os judeus. E nesse momento, eles acreditam que Deus está com o livro aberto, né? O livro ele contém tudo que você fez, com seu nome bonitinho lá, que eu acho que tá seu nome bonitinho lá. E então, é um momento deles repensarem a vida e tentarem ser melhor nesses 10 dias em que Deus está lá com o livro aberto, né? Examinando a vida deles. E no último dia, que é o dia da expiação, é quando eles fazem um jejum, eles não tomam mais banho, eles não comem, eles não cozinham mais. E eles voltam, hoje em dia, né? Eles voltam para a caridade, para um jejum de arrependimento, de santificação. Porque eles acreditam que esse feriado ele é muito profundo, que ele pode definir o seu próximo ano. Né? O que você fez naqueles 10 dias que Deus estava com o livro aberto vai definir como será o seu ano seguinte.
Então, assim, eles fazem isso até hoje em dia, né? Esses 10 dias e o último dia, que é esse dia importante, que é o jejum do Yom Kippur. Não tem, né, mais o sacrifício que eles faziam aqui, então eles dão uma oferta, né? Uma oferta como um sacrifício pro Senhor. Eles fazem ainda hoje? Fazem. Com bode? Não, sem Sem o sacrifício, sem os bodes. Eles não fazem mais sacrifício hoje em dia, porque eles não têm o tempo, né? O lugar para sacrificar. Não. Então, vamos para o... observação. Esse capítulo, ele aponta diretamente para Jesus Cristo como o sumo sacerdote e o cordeiro da expiação, que removeu nossos pecados de uma vez por toda, né? Graças a Jesus, nós não precisamos passar por isso mais, né? Amém, glória a Deus por isso. Salvou sem ordem aqui, eu saí adivinhando qualquer qual. 18. Essas duas passagens vão falar sobre o valor do sangue e sobre a santidade. Quem pode ler esse versículo? Porque a vida de carne está no sangue. Eu vou tenho dado sobre o altar para... Cadê o restante? Para Tá mostrando aqui não, peraí. para fazer expiação pela vossa alma. Amém. Então, essa passagem aqui, no capítulo 17, Deus vai fazer, né, uma declaração sobre a proibição de comer animais com a carne sangrando, né? E aí é uma observação muito importante, ele fala o porquê deles não fazerem isso, né? Que ele fala que a vida da carne está no sangue. Então, por isso, ele abomina, né, quem come a carne com o sangue. Então, era comum eles deixarem ali o animal com o sangue derramando na terra. A Bíblia fala que tinha que ser derramado na terra e depois ser coberto aquele sangue, para só depois eles consumirem da carne. Já no 18, ele vai falar sobre regras ali de santidade, né? O que Deus considera abominável. E aqui no 18, ele vai falar sobre relações sexuais ilícitas. E aí ele fala sobre, né, que antes de vir as leis de Deus, era uma bagunça. Vocês viam lá que um casava com o irmão, casava com a mãe, com o tio, etc. Então Deus começa aqui a funilar, né, o que é certo, o que é profano, o que é santo. Então ele vai falar sobre... Uma esposa só também, né? Aí que teve Isso, um esposo só. Aí vai falar sobre, né, parentes próximos que não pode ter relações com eles. Aí ele cita exemplo, a sua mãe ou a esposa do seu pai, porque às vezes é a esposa do pai, não é a mãe, sangue. Com a irmã, com a filha do seu filho, com a irmã do seu pai, com sua nora. E também sobre a idolatria. Aqui nesse versículo vai falar muito sobre a idolatria também, e sobre relações sexuais. Sobre não entregar o filho como sacrifício a Moloque, né? O deus Moloque, eles entregavam a criança viva para ser sacrificada. E ali Deus fala sobre esse sacrifício, né? E também, logo em seguida, ele fala o que acontece se, né, a pessoa fizer aquilo, né? O juízo que vai cair sobre ela. E ali ele fala que a vida só pode ser restaurada por meio do sangue. E Jesus derramou o seu sangue por nossa redenção. Em Efésios. Além disso, nós somos chamados à santidade moral em um mundo de corrupção. Sabe que hoje em dia, né, tá meio que isso daqui. O que eles praticavam antigamente, Deus veio e falou que não podia. Aí tá de novo a bagunça. Por isso que Cristo vem novamente. Amém por isso. Tem até um versículo que fala muito sobre isso na época de Paulo, né? Romanos capítulo 1, ele fala que por causa da perversidade tanto do ser humano, Deus entregou eles a próprias imundícias, né? Homem com homem, mulher com mulher, um monte de coisas naquela época já, né? E Deus já os entregou, porque eles mesmo cauterizaram suas próprias mentes para não receber a palavra de Deus e não querer mudar. O Salomão fala, não há nada novo debaixo do sol, né? Tudo que existe hoje em dia, a homossexualidade, existia antigamente. Deus proíbe isso aqui na frente, né? Então, não há nada novo debaixo do sol. Desde Gênesis 6, né? Desde não adianta a gente antes de Noé ali. A gente ficou horrorizada. Antigamente não tinha isso. Tinha pior. Só não era, né? Falado como é. Então, vamos pro 19 e 20.
vai falar sobre a santidade pessoal e social. Quem pode ler o versículo básico aqui, por favor? Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Amém. Eita! Forte esse versículo, né? E aqui Deus vai falar sobre as punições, né? Para os pecados que as pessoas cometem, né? O adultério, sobre a imoralidade sexual, deitar com outro homem, e todos isso, a maioria, a punição é apedrejamento, né? E até a morte. Tinha uma anotação aqui, eu faço ler. Basicamente é isso. E no 21, se você quiser botar pra esquentar, tá? Eu prefiro acabar no tempo aqui, acho que eu vou acabar no tempo. Deixa eu Ó, ver. profissa. No capítulo 20, ele vai já começar a direcionar essas leis de santidade aos sacerdotes. E aí ele vai dar algumas orientações aos sacerdotes, né? Sobre eles não podem, quando eles estiverem de luto, eles não vão estar em luto, né? Assim, não vão seguir o ritual de estar em luto que eles faziam, que era raspar a cabeça, vestir pano de saco. O sacerdote, ele não ia passar por isso. A não ser que fosse um parente bem, bem próximo, né? Tipo um filho, uma filha. E ainda assim, né? A gente vê que Arão passou por isso com os filhos dele e ele não viveu o luto, né? Dos filhos dele. Vai dar orientações sobre os sacerdotes não apararem a barba, sobre as vestimentas e etc. E também ele vai falar uma informação aqui interessante sobre os descendentes dos sacerdotes, né, da tribo dos levitas, que tiverem algum tipo de deformidade, eles não poderão servir como sacerdotes, né, no templo do Senhor. Se for cego, Nariz surdo, torto, pesado. isso aí, um dedo a mais, um dedo a menos. Calvo, acho também, né? Acho que até Acho calvo que calvo também isso tem. aí. Não poderão, né, servir no santuário. Esse negócio Dá uma aqui lista de foi coisas, né? uma lista de coisas. Então eu não vou focar muito porque, né? Não. Fala sobre o casamento, sobre ele não pode se casar com uma prostituta, tem que ser uma mulher virgem e tal. Não podia ser separada, tinha que ser uma mulher virgem, né? Isso. Da linhagem deles mesmos, né? Da tribo de Levi. Isso, para depois de Levítico. Quem pode ler esse versículo aqui? Estas são as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Esses 3 capítulos vão falar sobre o sacerdócio, né? Sobre as regras para ele, e vai falar sobre as festas sagradas, né? Que o dia da expiação é considerado uma festa sagrada. Aqui no capítulo 22 vai ter uma informação interessante, né? Sobre os sacrifícios inaceitáveis para Deus. Vai existir, basicamente, 3 tipos de... Vou confundir aqui com o final. Basicamente, ele vai falar sobre animais defeituosos, né? Que Deus não aceitou como sacrifício a ele. No 23, vai Posso fazer uma tratar... pergunta? Pode. Por que é uma pessoa que... Eu sei que os animais, quando ia sacrificar um animal, ele tinha que ser perfeito. Ele não podia ter nenhum tipo de problema. Mas será que não é discriminação para o humano que o bichinho enxerga, às vezes tem que dele? Por que não tem isso? Porque todos os rituais que Deus colocou no Antigo Testamento apontam para Cristo. Tudo aqui tem algo de Cristo no meio, a gente pode entender até nas festas aqui. E o sacrifício era um deles. Tinha que ser perfeito. Tinha que ser perfeito. Tudo Cristo, isso aí, Cristo foi o Conta sacrifício aquele perfeito. sacrifício contra aquele que sacrificava o sacrifício, que representava ali Cristo, entendeu? Cristo não está diante de Deus hoje intercedendo por nós, Deus Pai, diante de Deus Pai. Da mesma forma, os sacerdotes representavam Jesus, entendeu?
descendendo diante do homem. É uma figura do que seria depois. É a sombra, né? Ele fala que é a sombra daquilo que seria revelado. Jesus como luz Como sumo veio, sacerdote, entendeu? trouxe clareza às sombras, e aí a gente conseguiu ver o que estava debaixo da sombra. A gente entendeu que aquele sacrifício do Cordeiro na sombra, na luz, era Cristo, sacrifício perfeito, Cordeiro de Deus. Basicamente isso. Então, vamos para as festas. E também é interessante, rapidinho, Thalinha, Pode falar. que na cruz ele fez o papel dos dois. Ele fez tanto do sacrifício como cordeiro, como intercessor por nossas vidas na cruz também. Como sumo sacerdote. Entendeu? Ele fez o papel dos dois na cruz ali. Que a gente fala muito, né, do Cordeiro de Deus, com sacrifício e coisa e tal, mas ele também estava fazendo o papel dele como um intercessor ali diante de Deus por nós. Vamos lá. Então, as festas de Israel não eram apenas celebrações, mas apontavam para Cristo e seu plano de redenção. Aqui no 23, Deus determina festas para serem fixas, né, e sagradas. E ele fala aqui ainda que tem umas específicas que vão começar a ser cumpridas quando eles chegarem na Terra Prometida. Né, quando eles estiverem lá, que eles poderão cumprir aquilo. Nós temos o feriado de Páscoa. A Páscoa representa a passagem, que é a saída dos hebreus do Egito. Páscoa é passagem, a passagem do anjo da morte que veio ali e levou os primogênitos. Então, em Jesus, ele é o Cordeiro Pascual de Deus que morreu por nós, né? Assim como na Páscoa do Antigo Testamento havia o Cordeiro, o sacrifício por nós. Na Páscoa, Jesus, né, é o nosso Cordeiro. Os pães asmos, ele era, na verdade, uma continuação de outro feriado ali. Mas no Novo Testamento ele representa a santidade de Cristo sem pecado. Por quê? Os pães asmos, eles tinham que ser feitos sem fermento. E o fermento, lá na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, Jesus fala para eles várias vezes aos discípulos, né? Cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento que Jesus fala ali não é o fermento do pão, literalmente, né? É a doutrina deles, né? A doutrina que leva ao pecado deles. Então, no Novo Testamento, em Cristo, esse feriado representa a santidade, né? As primícias simboliza a ressurreição de Cristo. Quem pode ler 1 Coríntios 15 e 20? A Jennifer. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Oi, esse versículo aí meu Deus Ele do é céu. forte. E esse versículo é interessante, porque ele fala que Jesus ele foi o primeiro na ressurreição dos mortos. Mas antes dele também houve pessoas que ressuscitaram, não houve? Lázaro não foi um? Como que ele é o primeiro? Mas é o único sem pecado, é o único verdadeiro. Ele é o primeiro da ressurreição final, eterna, do corpo glorificado. Ele é o primeiro que ressuscitou, ele é a primícia da vida eterna. Ressuscitou com o corpo glorificado para a vida eterna, como nós vamos ser também. A ressurreição vai ser assim, o corpo, né? A ressurreição, você não vai morrer de novo. Lázaro, os outros morreu de novo. Por isso Mas ele é o ele primeiro. ressuscitou para não morrer de novo. Nós vemos ressuscitados depois, né? Se assim nós não tivermos o privilégio de estar com o Senhor, né? O arrebatamento, mas assim, é um versículo ali que muitas pessoas ficam confusas, não entendem, entendeu? Mas você falou, mas pô, um monte de gente ressuscitou primeiro antes, como é que foi assim? Ele mesmo ressuscitou um monte de gente. Quando ele ressuscita, fala que outros ressuscitaram com ele, né? Mas Cristo foi diferente, ele foi a primazia do que há de ser no futuro, né? Aleluia. A próxima festa é a festa de Pentecostes. Ela é Pentecostes. Quer perguntar? Só falou, ei, Ela é Pentecostes no Novo Testamento. Mas no Antigo, ela é a festa das semanas. E era um momento de gratidão ali, né? Pela colheita, por isso que era a festa de 7 semanas. Eram 7 semanas de festa. Igual o casamento de cigano no Brasil. 7 semanas. E aqui no Novo Testamento, ela representa a descida do Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento, o que eles associaram a esse feriado?
eles acreditam que as leis foram dadas 50 dias depois que eles saíram do deserto. E Pentecostes era exatamente 50 dias depois Egito. do Egito. Depois da Páscoa. Então, no Antigo Testamento, eles receberam os mandamentos, certo? A aliança. E no Novo Testamento, nós recebemos o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Fomos selados, né? Fomos selados, isso aí. A festa das trombetas, ela representa a volta de Jesus. Todas essas festas, algumas foram concretizadas em Cristo, mas outras ainda haverão de ser concretizadas. A das trombetas é uma. É claro, né? Apocalipse. Não tem nem muito o que explicar. O da expiação, que é Cristo, é nosso sumo sacerdote e juiz. Foi também, cumprida na cruz. A dos tabernáculos, no Antigo Testamento, era um momento em que Deus falou que eles tinham que ser comemorados, para que as gerações futuras não se esquecessem de que eles viveram no deserto e eles habitaram em tendas, ou festa das tendas, né? Tabernáculo, festa das tendas. E todo mundo tinha que sair de casa, né? Isso. Passava festival todinho nas tendas, acampando fora de casa. E no Novo Testamento, ela simboliza o reino eterno de Deus. Onde nós iremos habitar, né? Tabernáculo que é Deus. Quais desses nós celebramos ainda? Páscoa. Páscoa. Acho que é só Páscoa. Que aí depois veio novos feriados, né? Veio o Natal, etc. Versículo 24, capítulo 24 a 25. Quem pode ler isso daqui? Pode ler. Amareis a verdade na terra, será para vós o ano do jubileu. Nossa, Eu achei muito massa quando do jubileu. Sou a favor de ter novamente, brincadeira. Aqui no capítulo 24, saiu O Anchor desconectou, ele não conecta de novo. Você faz automático aí? Aham, é pelo celular. Aqui. 24, ele vai dar instruções sobre o candelabro e sobre os pães sagrados. E uma curiosidade sobre o candelabro de Deus é que a chama tinha que estar acesa em todo o tempo. 24 horas por dia, eternamente, a chama ficava acesa. Isso aí. E, continuando o capítulo, vai ter uma parte aqui sobre o castigo da blasfêmia. Onde uma israelita, ela teve um filho com um egípcio. E esse filho saiu num acampamento, houve briga ali entre os israelitas. E ele, no momento de fúria, ele blasfema o nome. A Bíblia fala, né? Que é o nome do Senhor. Com uma maldição. Olha que pesado isso. E então, as pessoas pegam, levam ele a Moisés. E Moisés vai consultar, né, o Senhor para saber qual era a vontade dele. E a consequência para o castigo para a blasfêmia, o castigo foi o apedrejamento também. Sendo que ninguém poderia dar uma pedrada de modo que a pessoa morra de imediato. Você seria culpado pela morte daquela pessoa, entendeu? Era várias pedras. Tinha que sofrer a pessoa, Tinha que né? sofrer. E no capítulo 25 vai falar sobre o ano sabático e o ano do jubileu. O ano sabático era de acordo com o dia sabático, né? Sexto, sétimo dia do descanso. O ano sabático era a mesma coisa. Era um descanso da terra e do povo. Depois de 6 anos, o sétimo era o ano sabático. A gente não precisa tirar o ano sabático, tá? Quero. E, inclusive, a gente fala assim, queria ter muito dinheiro para tirar um ano sabático. E a Bíblia mostra totalmente ao contrário pra gente, né? Que esse momento de ano sabático é, literalmente, um momento de dependência do Senhor. É um momento que Ele vai prover ali, você não vai fazer nada. Literalmente, não vai fazer nada. E, então, no 6º ano, Deus promete que a colheita vai ser muito abundante. Porque aí eles vão guardar pro 7º ano. No 7º ano, eles não podem colher, não podem plantar, não
não podem podar as árvores, nem nada. Só pode viver daquilo que a terra dá livremente. E do que você guardou no 6º ano. E no ano jubileu, depois do ano sabático, 49 anos depois, no ano 50, é o ano do jubileu. E é até interessante que esse ano sabático da terra é algo que os agricultores fazem hoje em dia. Eles passam anos plantando, mas chega um tempo que a terra não aguenta, a terra quer um descanso, né? E eles fazem isso, aí eles falam naquela parte que eles plantavam, vão para plantar em outro lugar, dá um descanso para a terra, né? E isso é bíblico, e a Deus ciência já ensinava, comprova. né? Deus já ensinava ali, e a ciência vem agora querer graça. It's the same as when God created the universe. On the 7th day, He rested. Right? For that same reason, we also have divided the days in 7s. And the 7th day of each week, which is Sunday for us, it's a day of rest. And that says, don't work. Rest. Because scientifically it is proven that on the 7th day, psychologically, physically, emotionally, we need that one day of complete rest. Verdade. And in the Jewish culture, I guess, theirs is on Saturdays, ours is on Sundays, right? And for their culture, they really don't do anything. Anything. Even working around the house, they don't do that. They completely rest. I mean, just rest. And this is so true even with the soil. A gente The farmers are advised the 7th year, do not bother the earth. And what you do, you plow it and leave it so that it would get the oxygen, or chemical wise, the soil get ready for another 6 years of A cultura harvest. está queimando. tá com medo. Quando a gente faz conforme Deus instrui, né? Deus abençoa, né? Yeah. Deus ele faz descer a bênção dos céus e faz prosperar. Ele ensinou, amazing. então. It's absolutely amazing how these are all related to each other. Relacionado. Yeah. É isso, né? O dia separado para o Senhor que a gente fala, na verdade é para nós. Né? Deus não precisa de um dia nosso assim. Né? A gente tem que descansar e dar nosso dia ao Senhor. E era no sábado, né? Hoje muitas pessoas fazem no domingo. Os adventistas fazem isso hoje, assim, regramente. Eu fui adventista e, assim, depois do pôr do sol da sexta-feira, ninguém fez nada. Fez nada. Eles contam o dia, né, no final do pôr do sol. Começou um novo dia. Exatamente isso, né? Deus provém. É interessante. Nós temos que descansar. Estamos com aquela ânsia de trabalhar pra não faltar nada. E Deus fala, eu provenho, você não tá fazendo nada. Ansiedade, né? Ansiedade que acha que vai faltar, acha que não vai prover. E A aí, gente acaba achando que vai ganhar e perde. isso aí. É verdade. Pastor, what does the Bible say about the slaves? When you have slaves, Yeah, I think seventh year, you need to leave them. It is There, right? Yeah. It depends of the agreement from the slave, but there is on the 7th day, but there's another day that they celebrate to free the freedom. Yeah. That's this one here, the Jubileu. I don't know if it's in English. Yeah. Huh? Yeah, Jubilee. Yeah. But on the Jubileu, você vai explicar, Thalina? Aham, vou explicar agora. Tá. She's gonna explain this. Aí o jubileu era Que 50 gente. anos depois, né? Do ano sabático. E aí, nesse ano, né, acontecia a mesma coisa. Não se plantava, não se colhia. E esse ano era também um ano do perdão, né? Se você tinha alguma dívida contra o seu irmão, ela era perdoada. Era perdoada
se você tinha algum escravo, né, com você por alguma dívida, ele era liberto. Se você por acaso vendeu a sua propriedade para alguém, essa daqui é ótima. Revés que você ter pego dos outros, mas você tem que dar, aí não quero ver. A sua propriedade ele quer aparecer. A propriedade era devolvida ao dono original. Por que isso, né? Porque Deus, na terra prometida, foi ali separado terras para cada tribo, né? Cada tribo ia viver no cantinho da terra prometida ali. Então, para que não se perdesse ali as tribos, Deus, né, estabeleceu isso para que não se perdesse. Imagine, todo mundo ia ficar pobre, vender as terras, cadê a tribo? Sumiu. Que depois, né, acontece, mas pra frente algumas tribos desaparecem. E o interessante também dessa lei, das terras, né, que era uma lei da redenção da terra. Que acontece também lá, um exemplo é Ruth e Boaz, né? Boaz, ele é o redentor, o resgatador de Ruth. Porque se você não conseguiu ali, por dívida, né? A pessoa pegou a propriedade, você não consegue resgatar, um parente próximo seu pode, se ele quiser, resgatar pra você, né? Temos dinheiro aqui, paguei a dívida, a terra fica sobre mim, sobre o meu direito, até dar o ano do jubileu. E, né, um exemplo mais uma vez que aponta para Jesus, né? Jesus, ele é o nosso redentor. Ele aplicou essa lei da redenção da terra conosco, né? Porque ele nos resgata ali e nos salva. Então ele é o nosso redentor. Então não tem como dizer que Jesus não está no Antigo Testamento. O tempo todo. Ele está em tudo. Tem que dele, por ele, para eles. Para eles. Sabe uma coisa que eu gostei muito? Posso falar? Pode. Dessa parte aí? Que aliás o Deus faz até hoje, né? Você ajudar o irmão para não perder a casa, não deixar ele passar necessidade, né? Se de repente o irmão ficou pobre, para ajudarem, né? Isso. Não deixar que ele fique. Eu também sei que super assim, comovente, assim, né? Essa preocupação. Claro que ele tinha o direito de que os pensassem, né? Mas eu adorei essa. Também gostei. Imagina. E também garantia que assim, os descendentes daquela tribo tivessem ali uma herança, né? Imagina, se perder, não ia ter herança. Gente, talvez eu tinha uma herança perdida aí, né? Se tivesse essa lei, eu tava rico hoje em dia. Vamos para o capítulo 26. E aí é muito conhecido porque é sobre as bênçãos, né, da obediência e as maldições da desobediência. Quem pode ler isso aqui? Só mais um pouquinho. Lê lá, baby. Lê o 26. Andarei entre vós e serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo. Amém. É isso aqui. Não, essa parte aqui, a parte das obediências, é linda, maravilhosa. Quem pode ler essa passagem toda? Porque ela é linda e querida. A parte de qual? É o 26 todo, das obediências ali. Todo? Aqui, ali rapidão. É grande, hein? A Páscoa, hoje em dia, nós celebramos, né, a ressurreição de Jesus. Você explicou a Páscoa no Antigo Testamento, que antigamente Jesus tinha morrido ainda, não tinha nem vindo. Era o que celebrava a Páscoa? Era a passagem, isso, que foi o anjo da morte, que passou Saída lá do pelo Egito. Egito, né? Ah, E a saída dele. Sim. E logo em seguida eles Libertação saíram. da Lembrei. escravidão. Lembrei, ok. Vai ler, Jane. Tá, então a partir do 3 até o 13. Isso. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e o cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo e a terra dará sua messe. E as árvores do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até Acompanha a aí. vindima e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Detrar-vos-ei e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra e pela vossa terra não passará espada. Perseguirei os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 e 100 dentre vós a 10.000. E
e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei e vos farei fecundos, e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andareis entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Amém. Amém. Obrigada. E os castigos são os castigos, né, gente? É o contrário a disso parte aí. ruim, é o contrário. Tudo que for de bom é for ao Exatamente. contrário também. É, mas aí Deus, sendo justo, misericordioso e bom, mesmo com todos esses castigos pela desobediência, ele vai falar que se confessarem os seus pecados, dos seus antepassados, a sua infidelidade e a oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e enviá-los para a terra de seus inimigos, e o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac, da minha Amém. aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. Eu achei muito interessante essa passagem que ele fala, né, se você confessar, né, os seus pecados, dos seus antepassados, se humilhar e aceitar o castigo do seu pecado. Foi exatamente isso que Daniel fez. Isso é forte. A gente fala, acha que peca, eu pedir perdão, vou ficar livre das consequências do pecado. O pecado tem consequência. Por isso Daniel pecava. Não. Senhor, Você vai apanhar. não. Tá treinando, gente. Eu falei pra você não pegar. O biquinho ele vai fazer agora. Pode continuar, você. Não, Daniel foi interessante, que é exatamente isso que Daniel fez. Daniel era um homem justo, até que Deus deu testemunho dele. E daqueles 3 homens que eu já preguei recentemente aí, que Deus deu testemunho, quem que era? Daniel, Jó e Noé. Esses 3 homens que Deus falou assim, ó, são... se a terra estiver contaminada, estiver tudo ruim, e se esses homens estiverem ali, eu não vou destruir a terra por causa deles, um deles, entendeu? E tipo assim, ele estava na Babilônia, como diz a palavra, colhendo o pecado de Israel, fazendo parte, colhendo ali o castigo de Deus, né, de ser escravo na Babilônia. E quando ele estava fazendo o jejum dele ali, de 21 dias, jejum, não aquele nosso do comecinho lá de não comer vegetal, tá? 21 dias de Daniel, de jejum e oração e clamor a Deus. Ele estava exatamente isso, pegando as profecias e falando assim, eu pequei, nossos pais pecaram, perdoa, né? Nós nos arrependemos. Exatamente o que ela falou ali, né? Pedir perdão por você e pelos seus antepassados, né? Então Deus promete bênçãos para quem obedece e disciplina para quem se rebela. E a obediência, ela traz prosperidade, segurança, e a desobediência traz juízo. Vamos para o 27 vai falar sobre o valor dos votos e as ofertas. Quem lê, pode ler na Bíblia, que está cortada aqui, fazendo um favor? 27, versículo 30. 30. Pode ler? Pode. Peraí, Levíticos 27, 30. Isso. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Só o 30, né? Então, aqui no 27, Deus vai citar 3 tipos de voto, né? Ou promessa a Deus, né? O primeiro é o voto mesmo, né? O voto, ele era algo voluntário ao Senhor e ele podia ser desfeito. E um exemplo de voto foi Ana, que prometeu Samuel a Deus. E nós temos Jefité, que ele promete sacrificar a primeira coisa que sair da casa dele. Quem lembra essa passagem? Essa é a filha dele. Então, o voto
falei, né? Ele é voluntário e ele podia ser pago se você não quisesse cumprir. Às vezes lá, assim, da boca pra fora, né? No momento lá, assim, da empolgação, você prometeu a Deus algo, a hora de cumprir você ficou assim, não vou entregar isso. Então, a solução, né, é pagar algo, né, de acordo com o que você prometeu. Aí aqui tem uma porcentagemzinha que você vai aplicar isso e é o que você vai dar a Deus. O outro é a consagração, né? Eu consagro isso a Deus. Ele pode ser temporário ou permanente. Um exemplo do que não podia ser consagrado era o primeiro animal puro e perfeito de cada cria, porque eles já eram do Senhor. Lá atrás Deus fala que, né, que toda a primazia dele, então os animais estavam impuros, não podia consagrar, não era uma consagração aceita. Um exemplo foram os levitas, que eles foram consagrados a Deus, né? Então eles eternamente serviriam ali no tabernáculo, no templo do Senhor. Sansão, ele foi consagrado, né, como nazireu. E é isso. Então a consagração ela poderia ser temporária ou permanente. E o próximo tipo era o considerado santíssimo, era o santificar algo, consagrar de forma santíssima. Ele era irrevogável, né? Você não podia ir lá tentar pegar de volta, você tinha que cumprir. Então, cuidado com o que a gente santifica a Deus, tem que cumprir, né? Salomão fala lá pra frente sobre o voto de tolo, né? Sobre não fazer voto de tolo. E o que você prometeu, santificou para Deus, ele não pode ser vendido, transferido ou resgatado. E o exemplo foi Samuel. A mãe dele fez o voto, certo? O voto ao Senhor. Ela podia pegar ele de volta e pagar o dinheiro. Homem é mais caro que mulher, inclusive. Tá aqui, tá? Pagar um dinheiro por ele. Só que ele foi santificado a Deus, então ele não podia voltar. Entenderam? Então, basicamente, eram 3 tipos de promessas a Deus. Voto, podia ser desfeito, ser pago por ele. A consagração, podia ser ou não, dependendo. E a santificação, né? Consagrar, santificar, não podia, era irrevogável. Então, acaba aqui, capítulo 27. Ficou alguma dúvida? Uma coisa eu pensei agora, para ficar fácil entender, o porquê o consagrado, santificado a Deus não podia devolver, e o voto você não precisava fazer, mas tinha que pagar. O voto você ainda ia fazer, então você não fez ainda, você vai pagar por ele. Mas aquele que já está consagrado e santificado para Deus, você já deu para Deus, então você não pode tomar de volta a mão de Deus. Interessante, eu nunca parei para pensar nesse sentido assim, né? Consagrado, você já deu para Deus, já entregou para Deus. Na hora, né? Na hora. O voto, como se o Senhor me abençoar, Jacó disse, se o Senhor me abençoar, depois eu vou dar o dízimo, não sei o quê. A promessa que as pessoas fazem, se o Senhor me abençoar, depois eu vou fazer aquilo. Depois você vai fazer, né? Você não fez ainda, não deu para Deus ainda. Legal. E aí, essa palavra aqui do Santíssimo, santificar, ela tá no original, erem, né? Que é a mesma palavra que Deus fala sobre anátema lá no Novo Testamento, que é maldito seja, né? Então esse anátema, ele é tanto para abençoar como para amaldiçoar. E aqui ele fala que nenhuma pessoa consagrada para a destruição, ou seja, também podia ser consagrada para a destruição, poderá ser resgatada, terá que ser executada. Da mesma forma que a pessoa é consagrada, né, santificada para o bem, ela não poderia ser resgatada. É a mesma palavra que a mulher de Jó falou, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre, lembra? Aí algumas pessoas defendem, não, ela falou abençoa o teu Deus e morre, mas o sentido do jeito que ela falou, o contexto ali, mostra que é amaldiçoa, é ruim, né? Por isso alguns defendem que essa mesma raiz dessa palavra aí. E eu achei interessante porque às vezes a gente faz isso sem entender o significado, né? Tipo, Deus, eu te consagro a ti a minha casa, eu consagro os meus filhos, a minha vida, sem entender o real significado do que é consagrar aquilo a Deus, né? Tipo assim, a minha filha é santa, eu consagro ela santificadamente a ti. Então ela vai trabalhar para Deus infinitamente. Então a gente Mas tem que quando ter você cuidado. consagra o seu dia, a sua casa, desculpa, eu não entendi. Aí como é que é? Você não tá errado a gente fazer isso?
Não Mas no é, sentido- aham. Você entrega pra Você Deus. entrega pra Deus, Por exemplo, sabe o que acontece às vezes? Se entregar, você pode pegar de volta. Isso aí, o que acontece é isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Por exemplo, o Acó fala assim, Senhor, hoje eu tenho isso para fazer, vamos comigo, você não precisa fazer nada, só vai do meu ladinho. Então, Senhor, eu vou te consagrar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Amém. Aí passa aqui, eu esqueci de pedir mais, consagrar mais, aí eu posso acrescentar na minha lista ou não? Não, Deus tem limite. Essa tá doido? Continua orando. Sério, né? Tá aí, Rafa. Tá vindo aquela listinha dele desse tamanho, não conseguiu um pedacinho só. Pode até um minuto antes de fazer, mano. Mas você sabe de uma coisa que eu tenho, assim, que como eu tenho saído muito de manhã, eu descobri que eu fico mais centrada em Deus, mais que eu oro, converso com Deus, quando eu estou dirigindo. Cada um tem entender um isso? lugar. Sim. Tem gente que é lavando louça. Lavando Tem gente que é lavando louça, louça. quando eu tô lavando Tem louça, tudo, eu assim. dormir, dirigindo. Porque é o tempo que a gente tá ali. É. Eu disse que eu fico Você não tá ouvindo louvores, acho que eu ligada. sou tocada, eu converso. Eu converso, eu tô orando, né? Agora vocês querem? Terminou, filha? Terminou. Vamos passar lá do fora aqui que a Rafa fez? Então vamos complementar. Vamos complementar. O que a gente faz errado hoje em dia porque a gente fala da boca pra fora. Tipo assim, eu santifico a minha vida a Deus, mas a minha vida não é 24 horas pra Deus. Santificar, literalmente aqui, é você servir a Deus exclusivamente, igual Samuel fazia. Não, então peraí, então Não, mas aí, quando você fala, consagra a minha vida a Deus, eu consagro a minha casa, o meu carro a Deus, consagro o meu carro a Deus, não dá carona pra um irmão da igreja. Consagro a minha casa a Deus, não abre a casa pro pastor fazer um estudo bíblico. Consagro o meu salário, não dou dízimo, não dou oferta. A gente faz erroneamente quando faz isso, entendeu? Mas a gente tá fazendo certinho, Tá né? fazendo certinho, porque em nome de Jesus. Assim, aí você vai ficar Rafa. Todo o celular vai gravar agora. Sim. Não, hein? Tem que desligar. Tá gravando, posso desligar ou você vai falar na gravação? Pode desligar. Pode desligar? Pode ligar, Amém. Pegar água da cozinha. Olha, vou te falar uma coisa, Deus minha abençoe, Thaline, viu, por esse estudo aí. Aline, professora, deixa eu te contar uma coisa. Pode falar.